Então, gente, oficialmente aí, ó, boa tarde para todas, para todos. A gente está aqui, então, na terceira aula, né, na nossa disciplina de Fundamentos da Avaliação. E hoje, essa semana, vocês viram lá, a gente não colocou um texto, né, assim, referenciado e tal. Eu coloquei uma palestra com o professor André Antibi. Ele é professor emérito hoje da Universidade de Toulouse, a Universidade de Paul Sabatier, em Toulouse. E desde sempre ele tem pesquisado essas questões sobre avaliação, e não só sobre avaliação, mas sobre um mau uso que a gente faz dos processos avaliativos para corroborar algumas coisas que eu acho assim nefastas, né, dentro da escola, que é esse caráter de selecionar, de punir, que a avaliação escolar acaba assumindo sem precisar e sem poder assumir. E ele, para assim, para chamar bastante atenção, né, ele dá um nome bastante forte, né, para o que ele vai dizer, que é a questão da constante macabra. E ele tenta explicar lá no vídeo o que é essa constante macabra, e a gente vai discutir um pouquinho a respeito disso. E eu fiz uma opção agora, nesse momento, assim, de fazer uma apresentação a partir de alguns. Porque o livro dele, que é esse livro aqui, ó, A Constante Macabra, ou Como Desencorajamos Gerações de Alunos, o André Antibi é esse sujeito aí, ó. Então, o livro dele tem sempre umas figurinhas que elas servem no início de cada capítulo como assim, um mote, né, o tema do que vai ser discutido no capítulo. Então, eu, para fazer uma coisa um pouco diferente, para não ficar carregado assim só com texto escrito, eu fiz uma coletânea aqui do livro dele de quais são essas figuras e como que elas estão relacionadas aí à temática da pesquisa dele. Só que aí eu queria antes de ver assim as impressões que vocês tiveram, quem viu o vídeo, se tem algum comentário inicial para fazer. A gente faz até uma pequena inversão, porque como a gente não teve um texto escrito para ler, mas sim um vídeo, e o vídeo, às vezes, as palavras são mais fluidas, né, mais soltas do que acontece quando a gente tem um texto escrito, que às vezes tem um formato mais acadêmico e tal. E aí eu queria ver se vocês têm alguma consideração inicial, um comentário, pode ser uma pergunta, só para a gente fazer aí um esquenta aí no início. A palavra está aberta aí, se alguém tiver. Diga, Gabriel, boa tarde. Boa pois tarde. Eu tô entrando aqui para dar boa tarde e para falar que essa semana não fui uma boa aluna. Eu não tive sequer tempo de assistir o vídeo, Gabriel. Minha última semana de trabalho antes das férias. Uhum. Então eu vou realmente vir hoje para a aula só para ouvir mesmo a apresentação e a aula e colocar tudo em dia semana que vem. Não, mas é tranquilo também. Você pode usar a aula aqui, ela pode ser usada assim dessa forma, né? Como uma prévia e depois você vai assistir o vídeo. Pois né? realmente não deu para eu colocar em dia. Eu tô assim, né? Querendo. Antes faço para depois assistir a aula, para eu não acumular, porque não gosto. Sem Mas dúvida. é isso. Eu só dou um Tranquilo, retorno. não, sem problema. Isso Tá? aí, a gente sabe que tem hora que o bicho pega mesmo, não tem jeito não. E a vantagem, por isso que eu fiz esse comentário logo no início do curso, que a dinâmica da entrega dos trabalhos, a gente não vai fixar data. É claro que até o final do curso tem que todos os trabalhos estar entregues, assim, mas nós não vamos deixar assim, não entregou agora, então perde, nada disso. Tem o tempo de vigência do curso para entregar os trabalhos, né? E aí todos nós aqui temos maturidade assim, suficiente para organizar em algum momento, tá? Mas fique à vontade, porque a gente sabe que tem hora que as coisas pegam mesmo. Beleza? Sim. Leila? Eu vi o vídeo, né? Eu queria ter visto 2 vezes, na verdade. Porque é rápido, né? Eu ainda coloquei na velocidade um pouco mais lenta para poder, porque como a gente tem que ler a legenda, né? A gente não deu nem para anotar nada, e eu gosto de anotar. Você não tem que ouvir de novo, né? Mas achei muito interessante, porque
a gente nem imagina que a gente faz isso. No inconsciente, até você lá pergunta, é cultural ou é processo? As estratégias, 10, eles chamam de 10, como é que eles chamam, Gabriel? Artimanhas, na minha cabeça. Os 10 truques, né? Né? Para atingir, né? Um estado, né? Onde você possa se autoafirmar como professor, né? Uhum. Ele até comenta lá a questão das matérias, as disciplinas que, entre aspas, né, são vistas como insignificantes, né? Na verdade, eu falo insignificantes no aspecto de que essas não geram, né, situações onde o professor tenha que se autoafirmar, vou falar assim, né, como a matemática, né? Sim, e mas é isso aquela mesmo. Questão, eu lembro que meus colegas, quando eu fazia engenharia, né, que eles falavam, tinha isso, a gente, como aluno, a gente falava 20% tem que ficar para trás, pela média, pode olhar que mais ou menos é 20%. Não, Né? E a gente vê isso, inclusive, com o curso mesmo, por exemplo, de engenharia, né? Por quê? Pesa mais matemática, pesa mais física, né? E a gente lá na área básica... uma congelada aqui para mim, Leila. Não sei se foi só tá. para mim. Deixa eu desligar minha... Para mim tá normal. Tá? Então, Para mim tá normal. Então, sou eu não, Gabriel. Leila, acho que deu uma congelada aí. Eu não sei. Para mim também tá normal. Eu estou ouvindo bem. Congelou para todo mundo ou só para mim? Só para você, Gabriel. Gabriel, Leila? está nos ouvindo? Eu estou aqui. Nós estamos te vendo bem, te ouvindo bem. Acho que agora voltou. Voltou? Então, aí eu estava comentando, né, que no básico da engenharia, né, que tem muita física, Pessoal, matemática. Acho que ainda congelou. Congelou agora? Agora tá jóia. Beleza. Tá tudo bem? Então, a gente via, né, essa forçação de barra mesmo. Eu vou falar como aluna, né? Eu até comentei na primeira atividade que você colocou, eu comentei sobre um professor de física que a gente tinha, que a gente não sabia como fazer a prova dele, a gente sabia a matéria, o homem colocava 28, 30 questões, nem o Superman fazia a prova, né? Então, o Superman que ele coloca no vídeo, né, que é aquele aluno que faria a prova muito rápido, mas aí você coloca uma questão lá difícil para segurar ele, né? Então, e atrapalha os outros. Eu achei muito interessante, né? Essas armadilhas aí para conseguir, né, o que ele chama de constante macabra, que é uma constante, né, de fracassos, né? Uma constante de fracasso, foi o que eu entendi, né? Ele falou também da curva, né? Ele falou que não é uma questão natural, né? O uso dessa curva, né? Que ela é mais usada para questões, né, do campo natural e que, se tratando de avaliação, não teria coerência, né? Foi o que eu entendi aí. Mas é só comentário mesmo, porque eu fiquei, depois que praticamente eu vi esse vídeo agora à tarde, né? Como era um vídeo, eu acabei, falei, quando a gente tem menos atividade, enrola mais, porque eu fiquei adiando, eu vi o tempo que eu gastaria para ver o vídeo, e aí eu fui fazer outras coisas e fui ver o vídeo há pouco tempo, né? E eu fiquei agora com a pergunta que você fez, né? É cultural ou é o processo educativo, né? Então, falei, depois da aula eu vou conseguir responder isso aí. Espero. Pois é. Mas foi bom para pensar, realmente. Legal. Temos que pensar nisso. Ótimo.
Mais alguém, gente, gostaria de fazer algum comentário? Que aí depois de repetir. Pode falar deles. Eu fiquei lembrando assim, demais dos conselhos de classe. Né? Não sei se vocês aí participam, né? Porque e principalmente nós professores exatas, assim, a gente fica, aquele aluno, nossa, ele é muito fraquinho, ele não aprende muito bem, tem muita dificuldade. E quando você vai ver, por exemplo, português e geografia, ele é brilhante. Então, o quanto que a gente tem essa forma de medir, né? Que esse médio, esse fraco, esse aluno tem um alto, né? Essa constante aí também da gente fazer essas medidas, e eu fiquei lembrando demais, assim, quantas de vezes que eu falei isso no conselho de classe. Então, aí eu fiquei pensando nessas coisas, e eu achei, assim, fantástico o vídeo, que ele foi falando várias coisas, e eu fui refletindo e pensando, realmente, eu faço isso. E eu faço isso também, né? Igual a Leila falou, né? A gente tem essa cultura de seguir, né, nessa constante. Realmente é uma constante, né? E o que eu posso fazer agora, então, para ela não continuar, né, uma constante? Acho que isso que ficou mais assim para mim. Aí eu queria ter assistido mais vezes, eu assisti 2. Eu pensei, não, deixa eu assistir mais uma. Aí cada vez que eu assisti, eu lembrava de alguma coisa, mas o que me marcou mesmo foi essas falas do conselho de classe, que sempre tem, né? Não sei se vocês têm essa experiência aí também, né? Eu acho que tem uma questão. Falou em conselho de classe, é com o Sérgio. O Sérgio é mestre nisso daí, ó. Né, Sérgio? Eu fiquei pensando a mesma coisa. Quando ele fala do conselho de classe, eu fiquei lembrando disso, né? Porque, né, o meu mestrado foi sobre o conselho de classe. Então, quando ele fala que das matérias tidas como secundárias, e que elas também não são muito ouvidas, né, no conselho de classe. E a gente consegue perceber isso realmente na prática, aquele domínio daquelas, né, de algumas disciplinas em detrimento às outras. E fora isso, eu fiquei lembrando, hoje eu não estou em sala de aula, mas de quando eu comecei, né, a lecionar, aquela preocupação de não fazer uma avaliação muito fácil. Você está começando, né, e dos seus colegas acharem assim, que você está facilitando demais para o aluno, porque seus alunos são aprovados e outros não são. Como ele fala, é uma constante, né? A gente aprendeu dessa forma, né? E mudar é um longo caminho, né? Não é impossível, mas é um caminho bem longo. Então, foi muito interessante poder refletir sobre isso, sobre o tempo que eu lecionava e tudo. Lembrei de muitas coisas que eu já fiz também. Então, foi interessante. Legal. Leila? Eu levantei a mão porque eu lembrei e fiquei em dúvida, né? Não sei se no livro ele coloca, porque ele elogia os professores da área profissionalizante, né? Das disciplinas profissionalizantes, né? Não vou chamar de técnica, porque tem disciplina técnica que é profissionalizante, mas eu não sei se ele incluiu isso, ou se ele estava pensando em disciplinas mais práticas aí. Então, se ele não sei por que ele elogiou, né? Uhum. Ah, tá. Deixa eu tentar Leila, tá marcado como... Eu marquei como uma interrogação isso aqui, ele fala, né, que a constante macabra ela é menor no ensino profissional. Eu coloquei uma interrogação, porque eu também tive essa dúvida. Tá. Aí eu acho que é legal, então, começar a fazer uma contextualização do lugar que ele fala, né? E para quem que ele estava falando, assim, de forma mais direta. Tá joia? Isso é importante. O ensino francês, ele tem algumas diferenças muito fortes em relação ao ensino brasileiro. Então, uma delas é que a trajetória acadêmica de um determinado estudante depende muito do desempenho acadêmico que ele tem na parte mais inicial da educação. Então, o que seria a escola fundamental deles, a escola fundamental deles vai até o que seria mais ou menos aí 12 anos, até
12, 13 anos. Depois eles entram numa fase que seria não é bem um secundário, mas é um nível que é como se fosse uma escola preparatória. E aí, a nota que o menino vai tirando durante a sua trajetória acadêmica é um diferencial para a trajetória dele depois no que seria mais ou menos o nosso ensino médio. Então, o ensino médio deles não tem um ensino médio único. Ou, no máximo, igual tem no Brasil, a gente tem o ensino médio regular e o ensino da forma como a gente faz no instituto, né, que é um integrado. Lá não existe isso. Então, dependendo, se o aluno tiver um desempenho acadêmico muito bom em algumas disciplinas, e a matemática é uma delas, então ele tem a chance de escolher fazer o college, né, o colégio, que é o preparatório para a universidade. Se ele não tiver um desempenho assim tão bom, ele pode ser encaminhado para escolas profissionalizantes, que são os liceus, o liceu profissionalizante, que aí ele não vai fazer todas as disciplinas do que seria o nosso ensino médio. Ele vai fazer um curso profissionalizante. E ao fazer o curso profissionalizante, ele não tem uma seleção a ser seguida na frente. O colégio, que é o preparatório para a universidade, e esse curso preparatório, que seria o equivalente ao nosso ensino médio, na verdade é como se fosse a segunda metade do Fundamental 2 e o primeiro ano do médio, mais ou menos. Se você almeja uma carreira universitária, por exemplo, você tem que ter necessariamente um desempenho acadêmico bom em algumas disciplinas, que são as chamadas disciplinas de orientação. A matemática é uma delas. Então, como a gente sabe que não existe vaga na universidade para todo mundo e que não existe vaga nos colégios para todo mundo, então a seleção já é feita por esses professores. Então, esses professores, eles já entram na escola com essa ideia de que eles precisam selecionar. É algo que está subjacente, tá? Ninguém diz para eles isso, assim, pelo menos não formalmente. Mas essas disciplinas, elas cumprem esse papel de, ao mesmo tempo em que você ensina algo, você também é uma espécie de um juiz. Quem é que vai poder ir para a universidade, quem é que vai fazer curso técnico, quem é que vai fazer um curso lá que eles chamam de... Na Suíça eles chamam de escola de maturidade, que é basicamente o seguinte: olha, você não vou ser bem cruel aqui, porque basicamente é mais ou menos isso que eles falam mesmo para o aluno, tá? Olha, você não tem aptidão para a universidade, você não tem aptidão para fazer um curso técnico, então você vai estudar alguma coisa, pelo menos para aprender mais algumas coisas. Então você vai ter uma escola de maturidade. E aí o cara entra, ele sabe que ao entrar nessa escola de maturidade, ele não vai ter acesso a empregos cuja remuneração é muito alta. Tá? Então, assim, o destino profissional do cara, inclusive, é meio que selado nessa seleção que é feita durante a vida acadêmica. Tá? Então, assim, é um negócio danado. Assim. São vários países no mundo que têm essa característica. Eu vivenciei um pouquinho disso como pai de aluno na Suíça, e assim, a gente estava tranquilo, porque a gente ia ficar um ano só, mas no dia da tal da prova, que tipo como se eles pegassem o Enem e distribuíssem isso em todos os anos, no dia dessa prova, que chamava de prova cantonal, os pais ficavam estressadíssimos. Olha, filho, pelo amor de Deus, você toma cuidado, você faz a prova direito. Porque era uma coisa que ia dizer qual seria o destino. Na Alemanha é assim, isso mesmo, Denise. Na Suíça o negócio é tão forte que tem mãe e pai que passa mal, e fica um negócio assim, sabe? E a França tem essa característica muito forte de tem até um texto, eu vou deixar nas plataformas aí para vocês, que chama, é uma página de texto, tipo uma crônica chama Obsessão Avaliativa, que o cara critica justamente isso, que na França eles têm uma obsessão de fazer avaliação de tudo. E aí ele fala assim que oi, boa noite, meu filho, como é que foi na escola, né? O que você aprendeu? É sempre substituído por, cadê suas notas? Você teve nota boa?
porque as pessoas ficam assim, de tal forma ligados nessa questão da nota, porque sabem que essa nota vai ser um diferencial para a vida futura do filho, da filha, né? Do enteado, enfim, né? Da pessoa pela qual ele é responsável, que a coisa vira realmente uma obsessão. Então, esses professores das disciplinas que são levadas em conta na hora de fazer essa progressão, eles têm um poder assim, muito forte em relação a ter voz nos conselhos de classe, porque eles sabem que essas disciplinas vão ser usadas para a questão futura. E acontece, no livro dele, ele narra que ele faz entrevista com professores, com supervisores, com diretores de escola, e aí ele faz entrevista e fala o seguinte, olha, quando eu entrei como professor de matemática, eu ia, assim, tentando avaliar o aluno de uma forma mais adequada e tal, mas os próprios pais vieram me questionar por que eu estava dando nota boa, porque eles acham que não é assim. Então, assim, é um negócio tão maluco que eles já esperam coisas assim. E, ao final, né, do que seria o ensino médio, eles ainda passam por uma prova que é parecida com o nosso Enem, que é o BAC, né, o Baccalaureat, só que o BAC deles é setorizado. Não é igual o nosso Enem, que o Enem você faz prova de tudo. Lá não. Dependendo da área que você já tem de concentração, então você vai fazer um colégio, um liceu científico, vai fazer um liceu de humanidade, você já faz um curso no que seria tipo ensino médio, mas voltado para a sua área mesmo de concentração, né? Agora, para isso, a escola conta com professores, professoras que se incumbem de fazer a orientação dos alunos. Então, desde cedo, eles têm pessoas que perguntam o que você quer fazer, tentam fazer algum tipo de teste vocacional, essas coisas, para já tentar orientar a pessoa. Então, quando o aluno é orientado a entrar numa escola técnica, ele sabe que ele vai fazer a escola técnica e quem vai selecionar é o mundo do trabalho. Porque na escola técnica ele faz a técnica, tira o diploma e vai procurar emprego. Então, os professores do curso técnico, eles não são incumbidos dessa loucura que é selecionar quem vai fazer o quê. Eles já recebem os alunos que, de alguma forma, já tem assim, o que eles vão fazer. Tá certo? Então, por isso que lá na França, a constante macabra, da forma como André Tibi pensa, é menos visível nos cursos de formação técnica. Deu para entender legal assim o contexto? Então, o que o André Tibi ele tá advogando nessa conversa dele é que só existe a constante macabra porque a escola francesa se organiza em torno de uma necessidade de seleção. Então, assim, não é o vestibular ou o Enem que faz essa seleção, ou um processo seletivo, como é o nosso caso. Quem faz a seleção, quem assim, puxa para si a responsabilidade de fazer essa seleção, é um grupo de disciplinas, né, de professores dessas disciplinas, portanto, para orientar qual vai ser o caminho, né, de formação dos jovens. Uma vez endereçado para esse caminho, ele não troca mais. É quase que, mas eu não queria fazer isso. A chance que ele tem de voltar, de fazer de novo, existe, mas é virtualmente zero. Vai lá, Leila. Aí vem a questão, né? Porque o livro dele é de 2013, ele comprou uma briga, e aí? Como é que... Então, olha só que legal. Aí, isso é legal, porque eu ia contar um pouquinho, porque o que ele fez, né? Quando ele lança esse livro deu uma repercussão fortíssima na França. Ele, sabe essas coisas, o que seria aqui no Brasil, vai ser entrevistado no... vou revelar a minha idade aqui, né? Vai ser entrevistado no Jô Soares, né? Hoje eu nem sei onde mais, sei lá, sendo Porchat, sei lá, Danilo Gentili, sei lá. Mas ele vai ser
entrevistado em vários desses programas de entrevistas, talk shows da França, e chamou a atenção do Ministério da Educação. E aí ele continuou escrevendo diversos outros livros. Ele vai lançar um livro este ano que chama La Folie de l'Évaluation, que é como se fosse a loucura, né, doideira da avaliação, aonde ele aprofunda isso, mas agora do ponto de vista dos alunos, quer dizer, como que os alunos percebem essa loucura, né, que é avaliar. Mas ele continua fazendo pesquisa e ele fundou um grupo de pesquisa, que hoje é um grupo independente, mas ele é assim, originalmente ligado à Universidade de Toulouse. Esse grupo ele se chama Movimento contra a Constante Macabra. E ele tem participantes do mundo inteiro, e a ideia é expandir um pouco essa discussão, não só da França, e ele fez isso nesses últimos anos, para outros países onde parece que acontece da mesma forma. E uma coisa interessante, na medida em que ele vai pesquisando outros países, ele vai mudando um pouco, vamos falar assim, a razão pela qual a constante macabra existe. Ela não é uma razão única. Então, por exemplo, em países, às vezes, onde você não tem essa função de algumas disciplinas como selecionadoras, mas que existe uma ideia, como acontece no Brasil, existe uma ideia de que o bom professor é aquele que reprova, é aquele que dá pau, aquele que é, né, rigoroso, e que o rigor parece ser medido pelo número de alunos que tomam bomba. Então, nesses países também existe a constante macabra. Então, ele começou a rever um pouco aquela ideia original dele, ampliando um pouquinho as razões pelas quais a constante macabra pode se instaurar num país. Ela é menos frequente, por exemplo, nos Estados Unidos. Só que a constante macabra dos Estados Unidos acaba sendo econômica. Porque para ir para uma dessas top 10 lá, é muito caro, né? Ou você é atleta, ou então, enfim, né? Você ganha uma bolsa por desempenho, ou então você paga para poder estudar e tal. Então, às vezes, acontece um determinado muro ali, né, de acesso, que é do ponto de vista econômico. Às vezes é da forma como o ensino é visto. Às vezes é essa característica igual é na França. Mas então ele tá no momento. Eu faço parte desse grupo deles. A gente reúne uma vez por mês, assim, uma a cada 2 meses, para discutir algumas coisas. E tem testemunhos de pessoas. Eu já vi assim do México, Luxemburgo, países do norte da África, aquela parte, vários países da África que falam francês, né? Então, Costa do Marfim, por exemplo, países da Ásia. Então, assim, a gente tem gente de tudo quanto é lugar. E o legal é que, de uma forma ou de outra, por vários motivos, às vezes, distintos, a gente acaba achando uma constante macabra em todos esses países. Então, assim, ele reviu algumas coisas, né? Hoje, se ele vai falar a respeito, ele tem algumas ideias um pouquinho diferentes, mas ele mantém, assim, o núcleo duro, vamos falar assim, da teoria dele. E aí ele cria, que eu vou falar mais no finalzinho, o que ele chama de avaliação por contrato de confiança, que é uma espécie de uma metodologia de avaliação cujo objetivo independente qual seja o motivo, ele tenta romper com essa constante macabra. E aí eu vou falar ainda um pouquinho. Beleza? Alguém quer fazer mais um comentário? Alguma coisa eu lembrei aqui de 2 coisas. Primeiro que ele coloca a questão classe social, né? Ele coloca essa questão, né? Os alunos têm resultados piores, estão na classe social mais baixa. E ele coloca a questão da velocidade, né? Que ele comenta a velocidade. Todos teriam condições, né? Mas, pelo menos a maioria, a não ser que a pessoa fosse um malandro, estudasse, né? E aí já seria uma situação diferente. Mas ele vê essa questão aí da dificuldade mesmo de aprendizado, né?
capacidade de aprender, alguns são mais rápidos, outros são mais lentos. Por isso que ele diz que durante uma fase, que ele chama de fase de aprendizagem, que é a fase onde os conceitos estão sendo desenvolvidos, o erro não deve ser penalizado com a perda de nota, né? Porque faz parte do processo de aprender errar, né? Ter dúvida, não conseguir fazer. Mas pode ser que no momento final, e a gente discutiu um pouquinho isso no encontro passado, quer dizer, no momento que você tem uma avaliação que tem uma característica mais somativa, aquela avaliação de certificação, aí sim, né? Mas você já percorreu ali com o estudante um caminho e ele tenta criar essa metodologia de avaliação, por contrato de confiança, que ele chama, justamente no sentido de incentivar os estudantes a trabalharem. Porque em momento algum, e isso eu acho que é um erro muito, muito grande de interpretação de alguns autores que discutem a avaliação, então muita gente fala assim, tá falando isso para facilitar para o aluno. Não é a questão do facilitar no sentido de dar nota para todos, a questão não é essa. A questão é criar um dispositivo que permita ao estudante tirar nota legal, sair bem na avaliação, porque trabalhou e aprendeu. E eu acho que esse é um ponto que tem que ficar bem claro, né? Porque a gente não está aqui para falar assim, não, então vamos dar ponto para todo mundo feliz. Não é isso, né? Pelo contrário. A pessoa que não faz o trabalho, que não desempenha, que não está interessado e tal, é até injusto com aqueles que trabalham que ela consiga, né, um desempenho equivalente. Denise? Não, Gabriel, ouvindo aí né, a sua explanação, eu não vi o vídeo, né, mas eu já estou conseguindo pegar bastante do conteúdo que foi trabalhado, né, que está no vídeo, mas aí eu só vou fazer um link, né, Bourdieu, né, que é francês, né, ele fala muito da escola como um local de repetição aí desse fracasso escolar, né, de permanência desse sempre fracasso escolar, e só que ele caracteriza muito pelo capital cultural, capital social das crianças, né? Então, assim, que elas não estariam no mesmo nível aí para iniciar os estudos ou para seguir os estudos, e aí quem não tem aquilo. Mas, assim, pela sua fala aí eu, né, como disse, é uma pergunta e talvez uma confirmação, né, uma afirmação do que eu. A avaliação, ela também, né, ela nessa situação aí de uma constante macabra, ela também está muito ligada ao fracasso escolar, né? E a perpetuação desse fracasso escolar, como Bourdieu fala, né? Então, assim, são vários elementos. Então, assim, a gente vê assim, quantos elementos associados ao ensino-aprendizagem podem facilmente perpetuar o fracasso escolar, né? Assim, sem a gente botar questão, só repetindo ali, né? Então, assim, e aí você dando os exemplos da França, eu pelos livros de Bourdieu que eu li, eu já, né, tinha essa percepção. Eu tenho experiência da Alemanha, porque meu irmão mora lá, meus sobrinhos estão lá, e aí, só contando assim, uma curiosidade, eu perguntei para minha cunhada, né, por que você fez engenharia ambiental? Aí ela me respondeu, porque era o que minha nota dava. Nota? Como assim? A nota que eu fiz. Aí meu irmão falou, Denise, é tipo o Enem nosso aqui. Aí eu falei, mas era o que você queria? Ela falou, me descobri, achei outros caminhos e tal. Hoje ela é programadora de aplicativo de celular, né? Aí eu falei, mas o que você não fez então de novo? Não, mas aqui só faz uma vez. Em um único dia, depois de anos de estudo, né, na escola, passando por todos os níveis e etapas, você tem um único dia para ir lá e fazer essa prova. E se você não vai bem, é essa prova que você tem. E aí você vai escolher o curso, né, pela nota que você tirou. Né? Então, assim, aí quando você diz assim, vários países têm em algum momento essa constante macabra, porque o início do ensino, a escola dos meus sobrinhos lá, pública, não sei, é a coisa mais fofa. Pedagogia Waldorf, é tudo lindo, não, é maravilhoso, é apaixonante. Mas vai chegar uma hora que essa constante macabra vai agir.
Né? Aos 10 anos, meus sobrinhos serão separados, né? Assim, quem vai para a universidade, quem vai para o ensino técnico. Né? E depois, quando fizerem outra prova, é uma única chance. É chocante. Assim. Nós temos as nossas, mas eles também têm as deles. Sem dúvida, todo o sistema educacional não conseguiu resolver uma questão muito simples. Não há vaga de cursos universitários, que, em geral, o curso universitário tem um rendimento profissional, quer dizer, o cara que tem o curso universitário, em geral, ele tem um rendimento econômico maior do que os outros níveis de formação, em geral, né? Então, portanto, talvez seja assim, muita gente quer fazer universidade e não tem vaga para todos. Isso é uma coisa universal, né? Nenhum país do mundo há vagas universitárias para todos os estudantes. Eles têm que arrumar um jeito de fazer uma seleção, né? E o que a grande maioria dos países escolheu é, de uma forma ou de outra, usar a tão malfadada meritocracia. Né? É isso que acontece. Como que isso vai ser estabelecido? Bom, aí depende do país. Na Suíça, por exemplo, só para criar um outro... Desde os 7 para 8 anos, no final de cada ano letivo, a criança, depois o adolescente, até os 15, faz uma prova sobre os assuntos daquele ano, que é a prova cantonal. Essa prova, mais a avaliação qualitativa que os professores, as professoras fazem daquele estudante ao longo desses anos, isso gera um índice que aí chama-se a família e fala, olha, seu filho tem um índice tal, ele tem condição, se ele tiver um índice muito alto, o menino pode escolher o que ele quiser. Não, então eu quero fazer o colégio porque eu quero ir para a universidade. Então tá jóia. Em que área? Ah, eu quero fazer medicina. Não, sua nota não dá para medicina, sua nota dá para outra coisa. Mas isso é feito em paralelo com um trabalho anual de orientação vocacional. Tal. Então não é uma coisa assim tão seca, não. É meritocrático, claro que é, mas ainda tem um acompanhamento ali e tal. Eu não sei dizer como que a criança fica realmente em relação a isso, mas eu vi como os pais ficam, e é um estresse, assim, danado. No caso da França, tem isso também, é uma coisa, a pessoa vai sendo acompanhada, tem uma prova no determinado momento, mas, assim, não é uma coisa completamente, assim, de um dia só. Há um acompanhamento, mas é meritocrático. E, assim, é possível, e isso o André Antibi denuncia fortemente, é possível que a avaliação do professor em relação àquele estudante esteja errada? Claro, a gente é humano, a gente erra pra caramba. Ou seja, esse estudante poderia ter um sucesso grande se a maneira como a avaliação for conduzida fosse diferente? Claro que poderia. Então, tem uma série de contradições, todos os sistemas educativos, né, todos eles têm. A maioria utiliza essa questão meritocrática. No caso da França, sobretudo dos anos 60 para frente, quando esses estudos começaram mais fortemente, o Bernard Charlot, por exemplo, aquela história de discutir relação com o saber, ele foi para as escolas de periferia de Paris, né, para poder estudar, que era a escola que recebia imigrantes, que traziam culturas completamente diferentes do que seria o francês padrão, né, que eles chamam lá de jambon beurre, né, que é presunto, manteiga, né, então, assim, aquele branquelão francês típico, né, então eles trazem culturas africanas e tal, e outras formas de ver o mundo e tal, outras formas de falar, e é uma questão muito diferente do que a academia francesa queria, né? Então, tinha que estudar esse fenômeno, né, de o que é isso, o que esses caras estão trazendo, como é que eles se relacionam com o saber, esse saber acadêmico e tal. Então, assim, tem uma série de questões colocadas, e o André Antibi, ele, como todo pesquisador faz, né, ele escolheu um recorte, que é estudar esse fenômeno da exclusão, e o que ele está estudando é a exclusão escolar, né, por meio de tentar compreender como que os professores agem de forma inconsciente, na maioria das vezes, para reforçar esses estereótipos.
Entende? Do bom aluno, mau aluno. A gente fala isso. Esse aluno é um mau aluno. O que é um mau aluno? É o que tirou nota ruim. Será que ele é mau mesmo? Entende? Então, assim, tem uma série de pontos. E aí eu queria entrar um pouquinho nessa questão, assim, o conceito de constante macabra, né, mais ampliado, assim, o que ele vai dizer? Ele vai dizer, olha, um sistema educacional com essas condições de contorno todas que eu coloquei aqui para vocês, para que ele pareça um sistema educacional verdadeiro, um sistema educacional que de fato ensina, ele precisa de ter pessoas que são excluídas dele, para parecer que ele é forte. Isso é da França, isso é do Brasil. Né? A gente fala muito isso aqui, já falei semana passada, vou voltar a falar que, assim, em muitos ambientes, o padrão de qualidade de um determinado professor ou de uma escola é medido na razão direta do número de alunos em fracasso. Então, e aí, por exemplo, vou lançar aqui uma questão que foi uma colega minha que fez essa pesquisa. Ela é professora da UFV e pesquisou o Colune, que é um colégio de excelência. E ela faz uma pergunta na tese dela, que é uma pergunta muito provocativa. Ela pergunta o seguinte: o Colune é uma escola boa ou é uma escola que exclui os alunos de baixo desempenho? Porque aí sobram só os alunos de alto desempenho e falar que a escola é boa, e é moleza. Os alunos que estão lá no terceiro ano, eles aprendem, enfim, qualquer que fosse o professor. Essa é a aposta que ela faz, é a hipótese central que ela faz da pesquisa dela. É claro que o Colune é uma escola boa, mas o que é feito lá? Quer dizer, tem constante macabra ali? Tem aluno que é excluído do processo. Tem na seleção, que é altíssima, e tem também ao longo do processo. Vamos partir para uma escola particular, né? O Bernoulli de Belo Horizonte. O Bernoulli é uma escola boa, é uma escola que já tem um primeiro freio financeiro, porque é caro pra caramba, e um segundo freio de alunos que saem da escola porque não dão conta, né, das notas e tal. Então, assim, veja como é que as coisas acontecem de tal forma que um determinado percentual de estudantes tem que estar constantemente numa situação de fracasso para que o sistema educacional seja confiável. Uma escola que todo mundo passa, eu lembro que antigamente tinha uma expressão de uma escola particular que era PP, pagou, passou. Eu não estou defendendo essa escola dessa forma, não, tá? Eu só estou dizendo que uma escola em que todos os alunos são aprovados, valia a pena a gente olhar a metodologia que a escola está usando, se é de fato uma escola que privilegia o aprendizado, às vezes mas a gente sempre fica de antemão com aquela pulga atrás da orelha, dizendo, olha, não, alguma coisa está errada, não é possível que todos passem. E aí ele vai dizer que essa constante macabra está diretamente associada a isso. E que para fazê-la valer, para fazê-la existir, a gente vai ajustando o processo de avaliação ao longo do processo mesmo, de tal forma que, se numa prova todo mundo vai bem, a turma já sabe. Se numa prova todo mundo vai bem, ele já sabe que na prova seguinte o professor vai arrancar o couro para que volte à média normal. Ou seja, não é possível que todo mundo vá bem. O próprio professor fica desconfiado, ele fica incomodado, alguma coisa fez errado, não é possível. Né? Então, assim, existem diversas estratégias uma coisa interessante, né, que ele fala, primeiro tirou a média, porque lá as provas valem, na França, 20 pontos, né? Aí o primeiro tirou 18, aí o outro tirou 19, aí chegou lá o menino lá, ele fala o nome do menino, esse aqui vai tirar uma nota ruim, aí tirou 18, aí ele fala, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa, não é possível, a média vai ficar muito alta. Aí ele revê o barema. Fala, não, eu pego as questões mais difíceis e boto mais ponto nelas, porque assim eu garanto que a média fique em torno de 10. Então, é um pouco nesse sentido.
E aí eu queria apresentar para vocês, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, apresentar algumas das figuras que tem no livro, até para a gente discutir. E aí, na hora que eu apresento aqui, eu deixo de vê-los. Aí eu vou pedir, viu, gente, sempre que vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa, pode abrir o microfone aí e já falar, tá bom? E eu compartilho com vocês essa apresentação também. Já tem uma lá, eu resolvi fazer uma outra para a gente ter um material mais vasto, tá? Mas se vocês quiserem fazer algum comentário, por favor, pode abrir a tela aí e falar. Eu vou começar só com alguns exemplos de como o processo de avaliação ele conduz a diversos erros, inclusive de interpretação dos próprios estudantes. E veja como é que o que eu queria mostrar num primeiro momento é como o nosso processo de avaliação é falho em si mesmo. Olha a questão. Isso aqui é prova verdadeira com as palavras adequadas. A sola do sapato está gata ou gastas? O menino botou adequadas. Coloquei os papéis dentro da pata ou pastas? O menino escreveu adequadas. O pote ou poste perto de casa estava sem luz. O menino colocou adequadas. Ele acertou ou errou, gente? Acertou, pode dar 10 aí. É aquela história, né, de falar, escreva tudo o que você sabe sobre a Revolução Francesa. Você deixa em branco, você acertou, você não sabia nada, né? Dê a sua opinião. Todo mundo já fez prova assim, não já? Dê a sua opinião sobre a obra tal. Aí você fala assim, você dá a sua opinião, o professor corta. Olha essa aqui. Isso aqui é retirado de prova de verdade, tá, gente? Retirado de prova. Você tinha 10 balas, ganhou outras 20 balas. Você ficou com... O que o menino respondeu? Tente. Como é que é? É porque aqui não está aparecendo, Gabriel. Ah, não? Ah, tá. Aí apareceu agora. Peraí. Agora deu. Não, agora deu. Deu? Você tinha 10 balas. Você ficou com... Contente. Adoro. Olha só, isso aqui é prova mesmo, gente. As cidades fenícias eram chefiadas por um que governava com apoio de, como os e os membros do. Com licença da má palavra, eu sei que está sendo gravado, mas vai para o quinto dos infernos, que ele vai uma prova dessa. Isso aqui é decoreba pura, né, gente? Uhum. Olha essa aqui. Essa aqui o cara quis fazer uma questão de matemática contextualizada. Pela manhã, os funcionários da cantina colocaram na geladeira 72,3 latas de refrigerante para gelar. À tarde, foram colocadas 8,7 latas. Quantas latas foram colocadas na geladeira? Eu fico imaginando colocar 72,3 latas de refrigerante. Chique, né? A área da superfície da Terra é cerca de quilômetros quadrados. E daí, né? Olha essa aqui é muito legal. Como é a organização das abelhas na colmeia? Aí os meninos respondem, é joia. Maravilhosa, é muito legal. Comente a frase de Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Essa menina tirou 0, mas olha a resposta que legal. É uma frase profunda, é tão profunda que eu nem consigo captar o seu real significado. Mas acho que Sócrates estava certo quando ele disse a frase, porque ele é um sábio, ele não teria dito besteira. Assim, mesmo que eu nada entenda sobre o que ele disse, tenho certeza que a frase tem um significado em todos os seus aspectos que foram analisados. Então, assim, há um problema estrutural na maneira como a gente apresenta as perguntas, como é que a gente apresenta os processos de avaliação. Eles não são necessariamente representativos daquilo que a gente ensina, da expectativa de aprendizagem que a gente tem, né? Então, isso já é um problema seríssimo, seríssimo. Aí eu vou passar para as figurinhas que tem no livro do André. Esse aqui tem logo na capa.
que é mais ou menos aquela história da forma como a gente organiza a maneira para poder ter sempre uma quantidade de alunos em fracasso, né? O cara, enfim, uma prova ruim. Eu estava com medo que a média ficasse muito alta. Então, para aquelas disciplinas que têm essa capacidade de fazer essa seleção, né, que eu disse para vocês, ter média muito alta significa dizer, para o imaginário popular lá na França, de que você não desempenhou muito bem o seu trabalho. Isso em matemática, isso em física, isso em química, em diversas disciplinas aqui no Brasil, também acontece isso de uma forma muito forte. Muito forte. Né? E aqui no Brasil a gente ainda tem um pouco de diferença, porque todas as disciplinas do ensino médio, né, elas têm alguma representatividade na prova do Enem. Então, eu sei que a representatividade percentual ela não é a mesma para todas, né? Matemática, por exemplo, é uma prova só para ela mesma. Educação física, são poucas questões que aparecem na prova de linguagens e códigos. Sei lá, sociologia também são poucas lá na prova de ciências humanas, mas, de uma forma geral, todas as disciplinas estão representadas lá. Mas, ainda assim, aquelas provas, aquelas disciplinas que têm um peso maior nesse processo, acabam sendo aquelas em que eu preciso de dar nota baixa para parecer que eu estou ensinando bem. E isso acaba produzindo esse tipo de relação que a gente discutiu um pouquinho na semana passada. Olha o que o cara fala, né? Perfeito. Todos os 5 em menos de 1 minuto e 40 segundos. Então, imagina que houve uma prova aí de atletismo, eles tinham que correr uma determinada quantidade e fixou-se um determinado tempo mínimo, um tempo máximo, né, que todos eles deveriam de ter assim, para poder cumprir essa tarefa. Todos eles cumpriram abaixo desse tempo limite. Então, assim, a princípio, todos eles conseguiram cumprir o objetivo do professor. Mas sempre aparece um lá. É verdade, mas os 3 últimos estão ficando para trás. Ou seja, o André Antibili vai falar isso muito fortemente, né? A nossa função como professor é ensinar, é zelar pelo aprendizado e tal. No entanto, a função que se coloca para o professor, quando essa constante macabra está presente, é também a de selecionar. E isso é errado. Né? Isso é errado porque a gente mistura 2 coisas e essa da seleção não é o objetivo do processo de ensino de aprendizagem. Ele faz menção, né, como já foi dito aí, à curva de Gauss, num fenômeno natural, numa distribuição, às vezes, de velocidades, por exemplo, de moléculas, né, num determinado gás. Se a gente estuda as velocidades dessas moléculas no gás, a gente vai ver algumas moléculas com velocidade muito baixa, outras com velocidades muito altas, algumas, né, mais assim, numa velocidade que seria um valor médio. E se a gente faz esse estudo, é muito provável que a gente obtenha uma curva desse tipo. Uma curva que se chama curva de Gauss, onde, próximo da média, a gente tem a concentração maior, né, das partículas, dos valores, e quanto mais você caminha para os extremos, menos representantes a gente tem. E quando a gente faz uma distribuição de notas na sala de aula, apesar da gente saber que a aprendizagem é um fenômeno natural, quer dizer, é um fenômeno que acontece, ele é cultural, né? Mas a gente aprende... talvez a velocidade com que a gente aprenda possa até ser algo parecido com isso, mas a distribuição de pontos para isso não deve ser, porque não é, de fato, um fenômeno natural. Existe um objetivo a ser cumprido e todo mundo que cumprir o objetivo, independente de ser mais rápido ou mais lentamente, deveria ter, portanto, a sua aprovação garantida. Ele fala de uma coisa interessante, que é essa questão. Eu vou até parar o compartilhamento, que eu queria falar aqui um pouquinho mais. Olha que coisa interessante.
Eu já narrei para vocês uma experiência que foi feita na França, em que eles pegaram um pacote de provas, tiraram o xerox, entregaram a 2 professores e disseram para os professores, olha, para um deles eles falaram, essa turma é excelente, para o outro eles disseram, essa turma é muito ruim. E na hora que eles foram ver a correção, a turma excelente, ela teve realmente nota maior, mais ou menos 12 pontos percentuais acima da média da turma ruim. E eram as mesmas provas. A própria expectativa que a gente tem em relação à turma e tal, é comum a gente corrigir uma prova, pega o menino e fala, esse menino errou aqui, não, mas eu sei, ele sabe e tal. Isso acontece. Mas eu quero falar de uma outra experiência que foi feita, que é também impactante. Esse grupo do André Tzbi pegou um pacote de provas real mesmo, prova que foi aplicada, tirou cópia, entregou para um professor corrigir, pegou, um ano depois entregou para o mesmo professor corrigir as mesmas provas. A diferença foi de 15 pontos percentuais na média. Era o mesmo professor e eram as mesmas provas, mas esse professor estava em 2 momentos diferentes da vida. 1 ano de diferença. Então, veja como que a gente atribui para a nota um caráter absoluto que ela não tem. Pode falar, Leila. Um professor de física, eu não vou contar quem, isso já aposentou, mas o que aconteceu? Ele fez o gabarito dele e começou a corrigir as provas dos alunos. O gabarito dele estava no meio das provas. E ele corrigiu o gabarito dele e não deu a nota máxima para ele depois que ele descobriu que o gabarito era... Você deve ter xingado, né? Quem que é esse menino aqui que não escreve os trem direito? Isso que você está falando é o que ele narra nessa tabelinha aqui, ó. Vocês já estão vendo aí? Sim, já. Beleza, joia. Isso aqui, gente, é uma pérola para mostrar para as pessoas que acham que a nota da prova é um valor absoluto. Sabe aquelas coisas do cara que fala assim, ó, isso em conselho de classe aparece muito. Sérgio, se eu estiver falando bobagem aqui, você me chuta a canela. Edmar também, que diretor de ensino, deve vivenciar essas coisas aí também com bastante frequência. O professor fala assim, a média é 60, o aluno tirou 59,5, então ele está reprovado. Então, isso para quem acha que a nota se reveste de um caráter absoluto, porque é um número, é bom mostrar essa tabelinha e ver como que ela foi construída. O que o André Tzbi fez quando ele estava orientando o estágio? Ele pegou e propôs uma questão para os alunos, para os futuros professores, e pediu para que os alunos resolvessem a questão da forma como eles gostariam de ver os alunos resolvendo. Bom, aí ele pegou essas provas e distribuiu para todo mundo, para que todo mundo corrigisse. Então, assim, o mesmo cara que resolveu a questão, ele corrigiu a prova, essa questão dos outros, inclusive a própria. E aí ele fez isso aqui, ó. O cara que está corrigindo está aqui e a prova que está sendo corrigida está aqui. Então, se você olhar essa diagonal aqui, ó, é a nota do cara que é a nota que ele atribuiu para ele mesmo. Aqui, ó, é o corretor 1, a resolução da prova 1. É o corretor 2 para a resolução da prova 2. Era de se esperar que só tivesse 5 aqui, né? Mas olha aqui, o corretor 2 deu 3,5, de 0 a 5, tá? A nota, para ele mesmo. O corretor 9, de 0 a 5, ele deu 4 para a prova dele. E o que chama muito atenção é isso aqui, ó. Pega a resolução, por exemplo, 1. O cara deu 5 para ele mesmo. O corretor 2 deu 2,5, deu a metade. Aí outros deram 5, o outro deu 4,5, o outro deu 3. Olha a diversidade que tem aqui de notas para uma mesma prova. E olha,
é uma prova, é uma questão que foi resolvida por um cara que está fazendo estágio de docência. Ou seja, é um cara que já está nos estágios finais da formação de professor. Então, assim, ele deve conhecer do assunto, né? Então, veja como é que há uma diferença tão grande. E essa diferença, ela tem a ver com diversos fatores. Não é só o rigor do professor, não. E aí eu quero ver quem é que já passou por essa situação. Você vai corrigir um pacote de provas, aí você fala assim, eu vou corrigir a questão 1 de todo mundo primeiro para ter o mesmo critério. Mas a questão 1, as pessoas começam a acertar a questão significativamente. Assim, todo mundo está acertando. Mesmo sem querer, você começa a se tornar mais rigoroso na correção. Aí você pega um cara lá no final que acertou a questão, mas ele deixou de fazer uma passagem e você tira ponto. Você não tiraria se ela fosse a primeira prova. Ou o contrário. Todo mundo está errando a questão, está todo mundo errando. Lá no meio aparece um que não acertou, não, mas ele deu um rudimento de resposta correta. E você acaba valorizando muito, dizendo, até que enfim apareceu um aqui que acertou. Então, mesmo sem querer, e isso não é maldade ou bondade excessiva da gente, não, é porque a gente é ser humano. Então, mesmo a mesma pessoa, no mesmo momento, corrigindo a mesma questão, em função de como as respostas estão aparecendo, ela pode se tornar mais ou menos rigorosa. E isso faz uma diferença, quer dizer, às vezes o erro do estudante ali não é nem não ter resolvido a questão corretamente, é ter sido a última prova. E aí o cara perde lá 3 pontos em 100. E isso faz a diferença entre ele passar ou não. A gente tem que ter claro que todo processo de avaliação é um processo de verificação de algo que é impossível de ser medido diretamente, que é o tanto que o cara aprendeu sobre aquele assunto. A questão proposta, né, o problema proposto para essa avaliação não é infalível, visto que ele foi feito por um ser humano, está sendo interpretado por outro. E aí eu queria contar um caso para vocês de algo que aconteceu comigo. Eu gosto muito, como professor de física, de botar nas provas tirinha, trecho de música, para tentar fazer essa interface, mostrar que o conhecimento físico pode ser usado para interpretar. Então eu uso quadro do Salvador Dalí para falar de relatividade e tal. E numa prova de gravitação universal, eu botei um trecho de uma música dos Paralamas do Sucesso. Não sei se vocês gostam. Eu, atualmente, quando eu dou aula, eu estou ficando muito receoso de falar das coisas, desde um dia que eu fui falar. Isso aqui, gente, era um prisma, né? Isso aqui é o capa do disco do Pink Floyd. Teve um aluno meu que falou, Pink o quê? Aí eu me senti um dinossauro. Falei assim, putz, eu acho que vou ter que rever meus exemplos, né? Como eu não vou escutar disco da Anitta para ver se tem alguma coisa lá, enfim, vou tentar aqui. Paralamas do Sucesso, acho que todo mundo conhece, né? Tem uma música deles que chama Tendo a Lua. E aí eu botei um trecho da música. O trecho era o seguinte: pois tendo a Lua aquela gravidade onde os corpos flutuam, merecia a visita de bailarinos e não de astronautas e de você e eu. Pá. E aí eu falei assim, olha, essa música, apesar de ser bela, bonita, do ponto de vista físico, tem um erro. Então eu pedi para identificar qual é o erro físico e explicar por quê. O que eu queria é que eles vissem assim, a gravidade da Lua é menor que a da Terra, mas os corpos não flutuam, como está escrito na letra. Eles caem mais devagar. Essa era a resposta que eu esperava. E aí, eu comecei a corrigir a prova e começou a aparecer resposta assim. O erro tá porque a Lua não tem aquela gravidade. O erro tá porque a Lua não tem aquela gravidade. E começou a aparecer isso demais. Eu falei, tem alguma coisa errada aqui, eu vou ter que parar de corrigir e conversar com a turma o que aconteceu. E eu falei, eu não vou corrigir mais essa questão. Na aula seguinte, cheguei para eles e falei, galera, eu vi que vocês responderam lá um negócio na prova
da Lua ter aquela gravidade, e eu não entendi o que vocês escreveram. Aí eles me explicaram. Sabe quando você vai falar assim, nossa, estava calor, mas caiu aquela chuva, ou aquela, como se fosse uma coisa muito intensa. Então eles estavam dizendo que não, a Lua não tem aquela gravidade. A gravidade da Lua é pequena. Veja, eles responderam, eles identificaram uma coisa, escreveram corretamente. Eu não tinha nem pensado nisso na minha vida. E se eu fosse seguir um barema feito anteriormente, eu daria 0 para quase todo mundo da sala. Uns 2 ou 3 lá que falaram que não flutua. Mas eles responderam corretamente a questão. A questão da forma como eu formulei dava margem para pensar em 2 coisas. Eles não conheciam a música. O que estava escrito lá era um texto, então você pode ler, pois tendo a Lua aquela gravidade. Não tinha entonação. E aí, eles demonstraram ter conhecimento físico, identificaram uma coisa interessante ali na letra que eu não tinha visto. E então, assim, o processo de avaliação, mesmo quando a gente tem questões, né, abertas, questões que o cara pode escrever e tal, tem a gente que vai ler e vai tentar entender o que o aluno escreveu, e a gente pode, às vezes, não entender. Então, esse relato, eu acho que mostra bem que os processos de avaliação formal, da maneira como a gente pensa, eles não são infalíveis, né? Eles não são a prova de professor, de aluno, eles estão ali, eles fazem parte do processo. E eu tive que recorrigir tudo e considerar, né, isso, porque realmente tinha uma coisa ali que eu não tinha pensado, mas que, enfim, influenciaria no resultado. O André Antibi vai mostrar essa outra, inicia um outro capítulo dele. A professora, né, a diretora, chega lá e fala, eis 3 alunos, né? Tem aí 3 alunos. E aí o professor já fala, é um bom, um médio e um ruim. Que é aquela história da gente classificar a turma. E isso eu chamo de profecia autorrealizada. É muito comum a gente ter, ao entrar na sala de aula, a gente já ter uma certa previsão, né, sobre quais alunos vão dar conta, quais não vão. O Fernando Becker, que é um grande pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já aposentado, no livro A Epistemologia do Professor, ele desenvolve exatamente essa ideia de que uma boa parte dos professores de matemática, que foi o que ele pesquisou mais fortemente, acha que aprender matemática é um dom. E então ele divide já intuitivamente a turma em 2 grupos. Os que ele acha que tem o dom e os que ele acha que não tem o dom. Para aqueles que ele acha que tem o dom, mesmo se o cara errar um pouquinho e tal, ele releva, porque ele tem o dom. Vai aprender. Para aqueles que ele acha que não tem o dom, qualquer coisa está errado, qualquer coisa é ruim. E isso é uma profecia que se autorrealiza. No final do ano, de fato, os que não têm o dom, não tiram nota boa, e ele fala, não falei? Uma outra coisa que a gente reclama demais como professor e usa isso como um apoio, né, à existência da constante macabra é o nível. A gente reclama que ano após ano o nível dos alunos cai. E aí ele coloca esse gráfico no livro, até assim, de gozação, né, de zoação mesmo. Quer dizer, como é que o nível dos alunos cai, mas os professores acham que continuam no mesmo nível. Mas esses professores foram alunos, então que milagre que foi esse, né, que teve esse salto aqui. E ele vai dizer, não é assim, a gente reclama sempre disso, né? E desde os gregos, tem relatos, né, de filósofos gregos reclamando da juventude, que a juventude não quer saber de nada. Então, assim, ele fala, pô, se o nível está baixando ano após ano, desde a Grécia Antiga, era para a gente não dar conta de fazer nada, né? Para ser uma geração absolutamente perdida e não haver esse desenvolvimento científico, tecnológico, tal qual ele existe. E uma última coisa que ele apresenta no livro, e aí é muito legal, né? Que é como se fossem mandamentos, né? Igual a gente fala, né? Tem aqui são os mandamentos do que ele acha que você deve fazer com o aluno. Então, o primeiro mandamento dele, você não dirá a um aluno
que ele é nulo, né? Que ele não dá conta de nada, que ele é burro, que ele nunca vai aprender essa disciplina, que essa disciplina não é para ele. E olha, infelizmente, eu já ouvi isso muito durante esses meus 31 anos de sala de aula, de colegas dizendo para um aluno, não, larga a mão disso, você não vai aprender isso não. Isso não é para você não. Faz outra coisa, muda de curso. E é triste, né, ouvir isso, porque é uma maneira de perpetuar a ideia, quer dizer, se o aluno é nulo, então isso tira do professor a responsabilidade dele pelo aprendizado, a culpa é do aluno, né? Ele é nulo, então o que eu vou fazer? Ele não vai aprender mesmo. Isso em conselho de classe aparece demais, né? Aquele aluno chegou no limite dele, ele nunca vai conseguir aprender isso. O segundo mandamento: você se lembrará que ninguém resolve um problema verdadeiramente novo em tempo limitado. Gente, isso é fortíssimo. Os processos de avaliação devem ser conduzidos a partir de coisas que já foram trabalhadas. Um problema completamente novo, esse aluno pode até conseguir resolver, se ele der um tempo grande, um tempo ilimitado, se ele puder parar, puder pensar, porque é assim que a gente funciona do ponto de vista cognitivo. Ninguém resolve um problema que aparece para ele pela primeira vez. Então você dá um problema completamente novo na prova, o cara nunca viu aquilo na vida e dá para ele 20 minutos para resolver a questão. É impossível. 3. Você se esquecerá que a sua missão, você não esquecerá que sua missão é formar e não selecionar. É uma das maneiras que ele vê que, traduzindo aí, né, a forma que ele vê, que ele enxerga de lutar contra essa constante macabra. Alguém quer fazer algum comentário? Alguma questão, alguma pergunta? Porque aí eu vou passar para a avaliação por contrato de confiança. Eu ia falar que, além de dele não ter tido a experiência anterior, né, essa questão nova, tem o fator emocional de tempo, né, e emocional, porque é uma prova, né? Uhum. Eu passei por isso uma vez, uma prova de fundações. O professor colocou uma figura lá que o conteúdo era fácil, a gente dominava, e ele quis complicar para a nota da gente ficar ruim. Ele colocou uma figura que a gente não conseguia saber o que era para fazer. Eu sabia, mas não entendia. Depois, quando ele mostrou a figura, quando ele corrigiu, aí, você não falou, né? Não era que tinha que dar uma questão semelhante, mas a gente tinha que conseguir entender, pelo menos, o que ele queria. E ele falou que a interpretação fazia parte da prova, né? Assim, eu tenho uma visão que aí, já tentando encaminhando até para esse modelo dele de avaliação que ele propõe, mas eu tenho uma visão que é assim: tudo que a gente puder fazer para que o aluno que realmente sabe demonstre que sabe, é bom de ser feito. Então, assim, uma figura clara, um enunciado, né, bem feito, uma pergunta que esteja clara do que é para fazer. E se não tivesse, as pessoas não estão... Indicar, olha, eu quero que vocês respondam tal coisa. Porque a ideia é justamente avaliar o que ele aprendeu. E se eu puder facilitar que o aluno que aprendeu mostre que de fato aprendeu, tá joia. Né? O que não dá... Gente, teve uma vez, numa prova, aí eu não sei se é a Universidade Federal do Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, era uma prova de história. A questão foi a seguinte: não são características do feudalismo, exceto... Aí tinha as alternativas. Olha que não são, exceto. Ele quer saber o que era característica do feudalismo, mas olha que nó que o cara quer te dar na cabeça. O cara fica armando, né, criando uma armadilha, e na hora que você cai nela, você fica, né, o cara deve ficar até feliz, né? Eu entendo que a prova de vestibular, na época que tinha os vestibulares,
A universidade não fazia um processo seletivo, ela se defendia contra uma invasão, né? Então os caras se entrincheiravam lá e ficavam botando essas questões, porque quanto mais gente derrubasse, melhor para eles, que menos gente, né, ia ficar empatado lá. Mas, então, assim, vestibular nunca foi avaliação de aprendizagem. Mas, assim, eram as coisas muito malucas. Eu me lembro quando eu fiz vestibular em Viçosa, não vou falar quando, não, porque senão é... Mas, quando eu fiz vestibular em Viçosa, tinha uma questão de história também, olha que doideira. Eu não lembro o assunto da questão, mas eram 10 itens para você numerar a segunda coluna de acordo com a primeira. Eram 10 coisas aqui, 10 coisas aqui, você numerava. Aí o cara falava assim, a ordem numérica de baixo para cima é... E na letra A estava a ordem numérica de cima para baixo. Aí, assim, você sabe tudo, você numera certinho, porque você leu um negócio lá esquisito, você errou. E isso é um falso negativo. Você sabe e erra uma questão porque ela está mal feita. Então, você está indicando, se fosse uma prova de sala de aula, você está indicando para o professor que você não sabe, quando na verdade você sabe. Está errado, né? O processo de avaliação, ele tem que dar luz ao que acontece ali no seu sistema de aprendizado. Se você aprendeu, acerta. Se você não aprendeu, não acerta. É assim, relativamente simples assim, né? Mais algum comentário? Sim, pode falar, Leila. Eu estava pensando mais uma coisa, é sobre a distância que aumenta mais entre os alunos com esse processo né, de delimitar que alguns têm que fracassar. Por quê? Aqueles que são já melhores, assim, que tem mais, não é melhores, é questão de maior agilidade, né, de aprender, tá mais avançado, né? Este aluno, com o desafio da prova, ele vai se tornar cada vez, né, melhor, vamos falar assim, né? E aquele que tem mais dificuldade, por causa das questões, ele coloca lá, vai colocar uma questão mais difícil, vai ter no início as questões vão ser mais fáceis. Por quê? Porque estão calculando, né? Quantos vão ficar acima da média, quantos vão ficar abaixo da média. Então, aqueles que... Ele está desafiando mais os que já são os alunos que têm mais facilidade. Ele desafia mais. Eu penso assim, porque quando o professor, a gente sabe que aquele professor, a gente sabe que aquele professor é o professor que cobra muito. Para você tirar a disciplina dele, você tem que estudar muito, né? A gente tem professores aí que a gente vem na nossa cabeça na hora. Olha, esse professor, às vezes até na engenharia, a gente podia escolher os professores, né? Porque a gente podia fazer nosso horário. E às vezes a gente procurava esse professor pela dificuldade mesmo. A gente sabe que se a gente passar com ele, a gente vai ter desenvolvido o raciocínio num nível mais avançado, né? Então, eu estou pensando dessa forma. Não sei se eu estou correta em pensar que ele vai desafiar muito e vai ajudar mais ainda a distanciar o aluno. Eu concordo que vai ajudar a distanciar, mas, veja, eu acho que aí tem um ponto que, já entrando aí na temática da avaliação por contrato de confiança, que, assim, qual que é vamos falar assim, o mérito do professor quando ele pega estudantes e diz o seguinte, aqueles que já são bons vão passar, aqueles que não são bons na minha disciplina vão tomar pau. Veja, na hora que ele reproduz essa história da constante macabra, ele acaba dizendo o seguinte, olha, independente do que você faça, você que tiver o pior desempenho da turma está reprovado. Deixa eu colocar uma questão que também é resultado de pesquisa de forma mais clara. Esse pessoal lá de Toulouse foi para a escola pública da região de Toulouse e eles chegaram a uma conclusão que é assim, estarrecedora por conta dessa constante macabra. Um estudante que cumpra todos os objetivos educacionais traçados pelo professor, cumpriu todos, ou seja, ele aprendeu
todas as coisas, e isso era medido por avaliações feitas extra-classe. Mas ele teve o azar de ser a pior nota da sala. Ou seja, ele conseguiu todos os objetivos, mas ele era a pior média da sala. Esse estudante é reprovado. Não porque ele não aprendeu, mas porque ele aprendeu menos que os outros. E é esse o ponto que está errado. Porque aprendizado não é uma competição, onde eu tenho que aprender mais do que o outro. Eu tenho que aprender, como aluno, numa disciplina, as coisas que eu tenho que aprender da disciplina. Eu não tenho que ser melhor do que o outro na escola. Então, uma vertente realmente macabra dessa constante é a avaliação que é feita comparativamente entre os estudantes. Se esse estudante que foi reprovado estivesse numa outra sala, onde a nota dele estivesse na média, ele seria aprovado na mesma disciplina, aprendendo o mesmo tanto que ele aprendeu. E olha que cruel. Se esse estudante estivesse numa terceira sala, onde a nota dele era a maior de todas, ele ia contribuir para que outros fossem fracassados. Esse resultado dessa pesquisa do André Antibig, que de alguma forma vai aparecer nesse livro agora, Folie de l'évaluation, é realmente estarrecedor. Porque acaba dizendo que, de forma subjacente, os professores em geral não têm consciência disso, mas de forma subjacente, a avaliação é feita para gerar uma competitividade de aprendizado. Isso é errado. A escola não é uma competição. A escola não é um mundo do trabalho, onde você tem que ser melhor do que o outro para arrumar um emprego. Não, a escola é um lugar de aprender. E muitos professores que têm consciência disso usam exatamente essa justificativa. Ah, eu tenho que fazer isso aqui, porque quando ele for lá para o trabalho, né? Quando ele for para o trabalho, que ele resolva. Aqui está na hora dele aprender. Entende? Então, assim, isso é realmente cruel. E aí, o que o André Antibig... Porque, assim, ele diagnostica esse problema, mas ele vai e apresenta agora uma saída para isso. E aí, antes de falar qual é a saída, em diversos locais, para diversos assuntos, inclusive ensino de escrita, leitura, para crianças muito pequenininhas, para ensino de ciências, matemática, em outros níveis de ensino, isso tem sido usado no mundo afora aí, tá? Espanha, Luxemburgo, na própria França, em diversos departamentos. Há uma conversa que está em processo ainda com o ministro da Educação da França, o Jean-Marie Blanquer, que ele quer transformar essa metodologia como sendo algo preconizado pelo Ministério da Educação francês. É outra briga, mas qual que é a ideia? Ao fazer o planejamento, o professor apresenta para os alunos, para cada tópico, aí, bom, isso depende muito da natureza da disciplina. Pode ser para cada capítulo, para cada, sei lá, unidade, enfim, isso aí tem que ver a especificidade da disciplina. Mas ele apresenta para os alunos uma lista, um conjunto de problemas, e aí pode ser problema numérico, se for matemática, pode ser um problema para redigir, se for uma disciplina tipo uma filosofia, enfim. Ele apresenta uma lista de coisas que são são importantes de serem verificados nas provas. Essa lista, ela vai conter, então, todos os conteúdos que são importantes. E uma coisa importante, o professor, ele não tem a obrigação de corrigir, mas ele vai marcar tempos em tempo para tirar dúvidas. Ele não vai passar no quadro, questão 1 é assim, questão 2 é assim. Mas ele vai marcar de tempos em tempos para que os estudantes falem, aquela questão 1, por que não pode ser desse jeito? O que você acha da resposta ser assim? Então, ele vai discutir com os estudantes em determinados momentos, já agendados, linhas de resolução, linhas de raciocínio, enfim, coisas assim. As provas, e aí isso varia muito, mas hoje em dia o André fala assim, nas provas, 70% das questões são tiradas dessas listas.
integralmente. Integralmente. 30% são de questões novas. Obviamente, não são essas questões que ele fala questão por He-Man, né, para resolver, mas questões de assuntos semelhantes, mas que não estão na lista. Por que isso? Se um estudante se debruça para aprender as aulas, né, para escutar as aulas, tal, estudar, e para resolver aquelas questões e tirar dúvidas, veja, o professor, em momento algum, entrega para ele as respostas prontas, tá? Se o estudante tem esse esforço de fazer esse trabalho, ele não vai saber exatamente quais são as questões que vai tirar, porque a lista é extensa, tá? Então, é uma lista grande de coisas, mas ele tem certeza de que se ele fizer o trabalho direito e tiver aprendido aquilo, que são pontos-chave do conteúdo, que o esforço dele vai ser recompensado porque ele vai ver essas questões aparecendo na prova. E 30% de coisas novas, porque, enfim, né, a gente vai também... Não vai tirar 100% dali, acho que tem algumas coisas ali que... até para incentivar isso que você está dizendo, né, Leila? Daquele aluno que quer mais, quer ir além e tal, beleza. Mas 70% é um valor, é um percentual que permite ao estudante, mesmo se ele não tiver ainda com todo o conhecimento consolidado, pronto, não seja aquele aluno que vai muito além e tal, mas que ele aprenda o que é necessário da disciplina e seja recompensado por isso. O resultado que eles têm visto, eu vi agora recentemente um paper de um pessoal da Espanha, na disciplina de física, o que me chamou muita atenção, porque é a disciplina que eu leciono e o resultado é bacana. O que eles fizeram na pesquisa? Eles mediram, durante 3 anos seguidos, os resultados de diferentes turmas com essa metodologia. Compararam com os resultados dos 3 anos anteriores à aplicação da metodologia do mesmo professor na mesma escola. Claro que eram alunos diferentes, mas era o mesmo professor, a mesma escola, o mesmo material didático, o mesmo programa. E o resultado da escola, dos alunos com aquele professor, teve um acréscimo, na média, de 18%. Aí você fala assim, mas os caras podem ter decorado. Aí esse aqui é o legal. Eles bateram o resultado da avaliação dele, né, da sala de aula com o resultado desses mesmos estudantes em física em exames nacionais, tipo o Enem. E ainda assim houve uma melhora dos resultados daqueles antigos alunos que eram avaliados de uma forma mais tradicional em relação a esse. O que demonstra para aquele conjunto de pesquisados que houve uma melhoria do aprendizado, mesmo quando as avaliações eram externas ao professor. Quer dizer, parece que eles aprenderam de forma mais significativa, porque mesmo quando eles olharam questões elaboradas por terceiros em outras condições de aplicação, o resultado dessas turmas foi melhor do que das turmas anteriores. Tem um resultado parecido com esse de Luxemburgo, na área de ensino de língua francesa. Eu não tenho assim, muito detalhes, mas o resultado é também muito significativo em relação ao aprendizado e em relação ao ensino de química. Lá na França é física e química, a mesma disciplina, né? A formação acaba sendo a mesma, mas também com resultados muito significativos, comparando as notas de escola e as notas do BAC, né, que é o Enem deles. Então, parece ser uma forma de avaliação, por isso que ele chama contrato de confiança. Ao mesmo tempo, o professor confia que os alunos vão trabalhar mais e mais seriamente, os alunos confiam que o processo de avaliação vai espelhar aquilo que foi trabalhado em sala de aula. E o objetivo não é facilitar o aluno relapso, ficar decorando. Não é isso. Até porque a ideia é fazer com que os alunos trabalhem mais, tentando resolver as questões, buscando link entre o que está sendo ensinado e as questões que estão sendo apresentadas. É como se eu estivesse apresentando os meus alunos previamente aqueles pontos que valia a pena, assim, os caras
olharem com mais atenção, com mais calma, aprofundarem mais, buscarem mais referências em relação ao aprendizado. Crítica que o modelo tem recebido, e tem recebido críticas, principalmente uma que eu acho que algum de vocês aí deve ter pensado. Ah, mas é só o cara decorar as respostas e tirar nota, né? Primeiro que o aluno nunca vai saber qual é a questão mesmo que vai cair na prova, e a lista é extensa. Então, aquela coisa de decorar meia dúzia de nomes de capitais, a superfície da Terra, de 4 até às 6 da manhã, não dá tempo, porque realmente é um trabalho muito longo. Testemunho dos alunos que fazem parte desse processo, que também é uma coisa interessante. Claro que todos eles pensaram isso. Eu vou decorar, então, as respostas e, né? Não dá tempo de decorar todas as respostas. E uma coisa interessante, que mesmo quando eles vão buscar fora as respostas, eles têm que ler qual é a resposta, têm que ler qual é a pergunta, e esse processo já auxilia também no aprendizado. E com o tempo eles chegaram à conclusão que era mais fácil tentar fazer a questão mesmo, tirar as dúvidas, do que ficar decorando um monte de coisa. Eles ganham tempo tentando fazer e discutindo as respostas com o professor. Então, é um processo também de convencimento da comunidade discente, docente, de que o processo é um processo válido, é um processo adequado. E aí, em cima disso, eu queria lançar aqui, mesmo as pessoas que não estão aqui, que vão assistir depois, lançar uma proposta que, para quem for docente e quiser fazer essa metodologia em sala de aula, enfim, né, aplicar essa metodologia, a gente poderia aprofundar isso mais, inclusive, ler mais resultados das pesquisas e tal, criar uma metodologia disso e produzir artigos em cima desse trabalho. Acho que é um trabalho super bacana para poder, né, ampliar esses domínios dessa discussão de constante macabra, de avaliação por contrato de confiança. Eu acho que eu me coloco aí à disposição, tá? Para quem quiser, se alguém tiver afim aí de trabalhar com isso, de auxiliar nesse processo, a gente pode fazer isso junto. Bom, basicamente essa é a ideia que o André Tibi apresenta. Agora, no mês de novembro, né, em 25 de novembro, vai ter o congresso do Movimento contra a Constante Macabra, vai ser no Hotel de Ville, lá em Paris. E vai ter abertura, inclusive, do Jean-Marie Blanquer, né, que é o ministro da Educação. Vão ser apresentados várias mesas temáticas sobre esse assunto. O próprio André Tibi vai apresentar o livro novo dele. E ele vai ser transmitido pela internet. Então, assim, se alguém tiver interesse, né, tiver compreensão aí do francês, que ele não vai ter, infelizmente, tradução, mas se alguém tiver aí interesse em compreender o francês, pode fazer a inscrição, é totalmente gratuita. É um dia inteiro de trabalho, né, de sessões, de mesas redondas, de debates, onde são apresentadas muitas dessas ideias e trocas de influências de um país para o outro. É um momento, assim, de fato, muito rico para aprofundar um pouco mais nessa questão, tá? E aí, se vocês tiverem interesse, de qualquer forma, eu vou botar lá nas duas plataformas o chamado, né, do congresso, do colóquio, e a forma de acessar a ficha de inscrição e tal. Então, se alguém tiver interesse, fica aí o convite, tá? Para todas e para todos. Gente, alguém tem algum comentário? Alguma pergunta? Fica à vontade aí. Pode falar desse. Sobre essa última parte, Gabriel, que você falou, dos alunos talvez tentarem colar, colar não, né? Porque acho que é mais aqui no Brasil, não sei, tem essa impressão, né? Então vou copiar a resposta. Cola é geral. Vou copiar a resposta do colega e depois eu vejo lá na prova, né? Mas eu percebo muito isso nos meus alunos, em que eu passo listas constantemente. E aqueles que sempre fazem, sempre entregam,
eles conseguem fazer a prova. E aqueles que a gente vê que não faz nada, ou às vezes, né, copia mesmo, que a gente percebe a cópia diretamente. Então, assim, são aqueles alunos que a gente vê que não conseguem fazer prova. Então, mesmo, acho que é um perfil que a gente sabe o que acontece, né? A gente que é professor, a gente percebe aquele aluno que faz e aquele aluno que, então, consequentemente, ele consegue fazer a prova, né? Então, mesmo que eu não sei, né? Eu não uso essa metodologia, assim, né? Mas eu consigo perceber isso, assim, nitidamente. Com certeza. Isso tem por vários motivos, né? Tem aqueles caras, às vezes nós no IFMG temos muitos alunos que são, sobretudo dos noturno, né? São alunos trabalhadores. Às vezes o cara precisa de se virar de alguma forma, a única forma, às vezes, que ele tem é essa. Mas mesmo para os cursos diurnos, é claro que tem. E isso tem em todo lugar. O cara quer engambelar o sistema, então cola existe, copiar a coisa do outro existe, botar o nome no trabalho, isso é mundial, tá? Assim, o ser humano é danado. A gente brinca que quando inventaram o primeiro cinto de castidade, inventaram o primeiro abridor de lata logo em seguida. Então a gente quer burlar o sistema de tudo quanto é jeito, tá? O que eu acho que é legal dessa metodologia porque, assim, tem esse extremo do cara que faz qualquer coisa que você pedir, tem um outro extremo do cara que não faz nada que você pedir e vai querer colar, mas tem uma meiuca ali do cara que, se tiver uma chance, ele vai. Eu estou pensando muito nesse estudante que às vezes fica meio perdido e às vezes, sabe, não se acha. Eu acho que essa orientação de uma sequência de atividades, e elas vão estar na prova, e o cara sabe que você está dando para ele assim, meio que um caminho das pedras. Ó, faz isso aqui, pensa nisso, pensa nesse negócio, resolve esse problema e tal, e isso vai estar lá e vai te ajudar. É aquele cara que de repente aprendia mais ou menos, não sabia direito, passava raspando, sabe? Ou às vezes por pouco não conseguia passar. É esse cara que a gente consegue aumentar o nível de aprendizado dele, e eu acho que só por isso já vale muito, sabe? Eu tenho feito coisas parecidas com isso desde muito tempo. Aliás, desde antes de conhecer a ideia da Constante Macabra, eu já fazia uma coisa. O que me levou a Constante foi buscar metodologias dessa maneira, que me levou ao André Antibi. E eu tenho tido resultados assim, muito legais assim, em relação a aprendizado, atestado até assim, por colegas que pegam os alunos no semestre seguinte e falam, pô, os caras aprenderam e tal. Eu tenho muita essa curiosidade de ir atrás, sabe? De ver assim, será que o cara aprendeu mesmo? Eu confesso que mesmo estando convencido que essa metodologia é uma metodologia legal para fazer avaliação, ainda tem aquela coisa do senso comum que bate toda vez assim, será que estão aprendendo mesmo? Será que assim, será que me engabelaram, sabe? Claro que vai ter um ou outro que faz, mas faz de qualquer jeito, a gente sabe disso, né? Mas eu acho que, na média, a gente consegue dar um upgrade, sabe? Consegue alguns estudantes ali que ficam, às vezes, ficam meio perdidos, eles acham um caminho interessante e têm um nível de aprendizado melhor do que antes. E eu acho que só por isso assim, já vale a investida, sabe? Eu outro dia falei para vocês que eu faço assim, sempre no final de cada aula eu não dou uma lista no começo para todo mundo, não. Mas sempre ao final de cada aula eu dou um problema, às vezes teórico, às vezes numérico, 2, deixo um finalzinho da aula para eles entregarem para mim, leio aquilo para ver se eles aprenderam mesmo que foi ensinado, na outra aula eu devolvo. E daqueles problemas que eu passo ao longo do semestre, um percentual deles, também não fixo em 70%, assim, mas um percentual deles estão na prova. Então, assim, o cara que tenta fazer ali na aula, pega depois o que foi corrigido, pensa no que ele errou, discute, sabe? É um processo de aula após aula, ajudar o cara a ir achando o seu caminho. Então, eu acho que isso tem contribuído muito assim, para um resultado mais adequado em física. E física sempre é aquela matéria, é uma matéria meio danada, assim, né? Para reprovar o povo e tal. Então, eu tento fazer um pouco isso. Mas aí eu sempre fico naquela, será que os caras aprenderam mesmo e tal? E aí, por exemplo, se eu dou física 2, por exemplo, aí quando eu vou
Física 3 no semestre seguinte, eu sempre colo no professor, falei, o que você está achando? Você acha que eles estão tendo um desenvolvimento legal e tal? E eu tenho tido um resultado muito, muito positivo em relação a isso, sabe? Isso me deixa tranquilo de que a gente está conseguindo colocar isso, né, essas ideias do André Ancibir, adaptadas para o Brasil, porque nenhuma ideia pode ser, né, abraçada sem qualquer tipo de adaptação, porque os sistemas escolares são diferentes, mas eu acho que dá para fazer um trabalho mais próximo, né, do que seria essa aula assim mais continuada, de um assunto encadeado com o outro, e uma avaliação mais processual. Isso realmente ajuda o estudante a encontrar o norte dele. Mais alguém aí, gente? Pessoal, com isso, então, a gente encerra a primeira disciplina, né, do módulo aí do curso. Eu vou colocar lá tanto no Moodle quanto no Classroom essa aula, e vou colocar também a ficha de inscrição, caso alguém queira, né, fazer, que tenha nessa disponibilidade. E eu vou colocar lá mais uma coisinha, que é um pedido que eu vou fazer. Eu acho que sempre quando a gente fala a respeito de avaliação, a avaliação ela acontece em 3 grandes... eu já respondo, Daisy. A gente tem 3 grandes domínios, assim, né? O primeiro é essa coisa que a gente conhece mais tradicionalmente, o professor avaliando o aluno, né? Isso é tradicional das escolas, faz parte da legislação e tal. Tem uma outra dimensão que eu acho que é de vocês avaliando a disciplina, professor, os métodos, enfim, a discussão. Eu vou pedir para que vocês façam isso. E uma terceira é a autoavaliação, que eu acho que também é uma coisa legal da gente parar e pensar como que sou eu na disciplina. E aí eu vou colocar um texto lá, uma atividade, pedindo para que vocês façam a avaliação do curso, né, dessa disciplina, dos métodos, das aulas, dos encontros, tal, quem participou e tal, claro, e façam também uma autoavaliação. Acho que fecha um ciclo interessante e me ajuda muito quando essa disciplina for ofertada de novo, né, a ver assim, os pontos que não foram legais, os pontos que foram legais, enfim, né, ver o que é possível sempre melhorar. Tá? Então, eu conto aí com vocês sempre para... Pode falar a verdade, tá? Não precisa de dourar a pílula, não. Aqui a ideia é justamente ver o que não ficou legal para a gente poder melhorar. A próxima disciplina vai ser a disciplina de currículo, com a Marie. Ela vai trabalhar também o currículo na EPT. E aí depois tem novas... é como se fossem novas abordagens curriculares, que aí entra a Denília também como professora. Eu volto a ser professor de vocês em outras disciplinas, uma que é pesquisas sobre avaliação, onde a gente vai fazer um levantamento mundial aí, assim, do que está sendo discutido sobre avaliação de aprendizagens e avaliações de larga escala mundo afora. Vou também trabalhar com a disciplina que fala sobre técnicas de elaboração de questões. E depois, na última disciplina, que é a oficina de itens, também a gente volta. Então, vocês vão ter overdose de Gabriel ainda aí, tá? Mas queria dizer, assim, da alegria que foi poder participar aí, de trabalhar com vocês. Espero que a gente tenha contribuído aí de alguma forma para poder começar, né? Ótima overdose é danado. Mas pelo menos para a gente começar a fazer essa discussão. A ideia da disciplina era essa mesmo, né? Dar um panorama geral sobre alguns conceitos que certamente vão ser aprofundados a partir da próxima. Por isso ela chama Fundamentos, né, de Avaliação. E a gente volta ainda aí a discutir, volta ainda aí a estar junto. Independente disso, tudo que vocês precisarem, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre andamento, sobre calendário e tal, não hesitem em entrar em contato comigo, tá joia? Gabriel, onde a gente consegue ver Porque a disciplina aparece com números, né? Aí eu custei para achar a sua lá, tive que passar uma por uma. Sabe, a sua é 49, termina com 49. É o número lá. Pelo nome, não.
Não acha, não? Não. Porque eu chego nela pelo nome. Não é número. E a gente tem um monte de... não. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses códigos. Não, beleza, eu não sabia disso. Para mim, porque o que aparece para mim é o nome, tá? Eu faço uma lista dos códigos. Isso que eu pensei. Vocês. Pode deixar, eu faço isso. Eu achei até que nem tinha colocado nada. Não, sem problema. Eu faço isso e mando pelo e-mail, tá? No e-mail que a gente tem, no e-mail de vocês, né? Eu faço essa lista e mando para vocês. Tá? Não sabia disso, mas foi bom você ter falado. Valeu. Mas se colocar o cursor em cima do código, aparece o nome da disciplina. Não precisa abrir. Nossa, mesmo assim dá muito trabalho para a gente, porque são muitas disciplinas. Vou colocar cursor em disciplina por disciplina, sério. Não, eu faço isso. Eu faço sem problema. Isso aí não tem galho. Tá? Eu faço uma tabelinha e aí vocês já vão saber. É melhor. Tá? Acho que a gente vai na tabelinha, já sabe o número. Eu coloco na ordem que as disciplinas vão ser ofertadas, porque já fica... Você já pode ir marcando o que fez e tal. Tranquilo? Tranquilo. Muito obrigada. Pode deixar que eu faço isso. Que ótima disciplina. Valeu. Agradeço. Eu que agradeço. Edmar? Gabriel, eu quero fazer um agradecimento a você. Foram 3 aulas sensacionais. A primeira eu não pude participar de forma síncrona, mas foram momentos de muito aprendizado, de muita reflexão. Esse é um tema que eu particularmente eu gosto demais, né? E eu fiquei aqui pensando, enquanto você ministrava a aula, sobre o quanto seria bom se mais colegas pudessem ter oportunidades como essa. Nos 2 últimos anos, nós tivemos a alegria de contar com você aqui na nossa semana de planejamento, né, no início de 2020, nós ainda não vivíamos essa questão de gravações de remoto, né? Era no presencial e você, por uma questão pessoal, de última hora não pôde comparecer, e gentilmente gravou um vídeo, foi exibido lá no teatro, e no início de 2021, nós te convidamos novamente para poder falar sobre avaliação, já com o ensino remoto em andamento. Mas eu vejo que, assim, nós temos um grupo de professores bastante heterogêneo e com formações diversas, né? Então, assim, essa experiência da avaliação, ela é muito diferente, às vezes, dentro do grupo de professores, sabe? Então, toda oportunidade que a gente tem de trazer alguém, como nós trouxemos em 2020, né? Você participou com a gente, o Daniel Abud, da UFOP, que fez um trabalho espetacular aqui, pena que foi um único dia. É muito importante, sabe? Quando você mencionou a questão do conselho de classe, né, do 59,5, e do professor bater o pé e falar, não, está reprovado, nossa, eu fico angustiado com isso, sabe? Eu fico pensando, o que meio ponto, o que um ponto vai fazer de diferença na vida de uma pessoa, sabe? Mas, enfim, e às vezes é difícil de você poder argumentar com esse professor, dizer, não, professor, ajuda, e o professor, né, também tem os seus argumentos, as suas razões. Então, oportunidades como essa, da gente poder estudar sobre o assunto, da gente refletir, da gente conhecer novas metodologias, da gente alargar o horizonte aí, é sempre muito valioso. Estou muito feliz de estar aqui com as minhas limitações de tempo, né, haja vista as minhas ocupações profissionais nesse momento, mas muito obrigado a você, muito obrigado aos colegas por poder compartilhar um pouco aí da vivência de vocês. Oi, Edmar, você falou muita coisa importante e eu queria frisar essa questão da possibilidade de mais pessoas terem acesso, né, a esse curso. A ideia de pensar o curso como sendo um curso em EAD e fazer a primeira versão só para servidor do IFMG, para a gente ter essa discussão mais assim, mais de dentro de casa, né? Eu acho que foi muito acertada nesse ponto, porque a gente vai poder criar agora, uma vez que o ciclo do curso se feche, nós vamos ter muito material, inclusive dessas discussões que a gente faz aqui, de todas as disciplinas,
para estabelecer um curso de fato em EAD, que vai ficar num repositório aí do IFMG, e pode ser, por exemplo, a gente pode pensar como política, todo professor que chegue tem que fazer o curso, que esse curso seja, por exemplo, uma etapa importante, ou um requisito para que ele possa ascender na carreira. Eu acho que alguma coisa pode ser pensada em relação a isso, quer dizer, possibilitar essa discussão para todo mundo, e ele estando em AD a gente consegue fazer, tá? Mas eu queria, assim, eu agradeço muito, mais uma vez aqui de público, o convite e o carinho que você sempre tem aí por mim, sempre por lembrar. Eu gosto muito do campus. Foi, acho que 2009, 2010, primeira vez que eu tive aí com vocês, eu dei uma oficina de itens. Na época, o Kleber, ele era o diretor do campus, né? O Zé Roberto era o diretor de ensino. E aí a gente ficou um dia numa oficina de itens. Foi uma interação muito boa. Eu tenho sempre um carinho muito grande aí pelo campus, pelas pessoas daí. Então, assim, sempre que precisar, sempre que vocês acharem, né, que eu posso contribuir de alguma forma, conte comigo. Estou sempre aí à disposição. E assim eu faço para todo mundo, assim, para todos os campi, todas as pessoas, né, que de repente acharem um tempo na agenda, quiser que faça essa discussão com o corpo docente. É um tema que eu gosto muito, é um tema que eu acho que é muito importante, e é um tema muito mal explorado, eu acho, nos cursos de licenciatura. A gente não tem uma discussão aprofundada do jeito que deveria ter, né, nos cursos de formação inicial de professor. Então, gente, enfim, eu me coloco à disposição, sabe? Eu acredito muito, sou militante da área, estudo essa área, gosto de pesquisar, e estou sempre à disposição aí para a gente trocar, tá? Beleza, gente? Beleza, obrigada. Valeu. Foi ótima. Beleza. Obrigada, então, Gabriel. gente, Daiana, obrigado a você. Aí o Sérgio, Ana Laura, Deide, Leila, demais aí nesse momento. E para quem vai assistir aí, né, de forma assíncrona, dizer que eu acho que é um primeiro passo. Eu acho que o curso agora ele tem todo um desenho para ele ser recursivo. Então, muito que a gente fala aqui vai ecoar em outras disciplinas, tá? E me coloco sempre à disposição, tá? Agradeço vocês aí a discussão e bom fim de semana para todos. Gabriel, só uma dúvida assim, de ordem mais, digamos, operacional. Tá. As mesmas postagens que são feitas no Moodle são feitas no Classroom, porque eu só acesso o Moodle. É a mesma coisa? Mesma coisa. Ok. A gravação da semana passada você ainda não disponibilizou, não, né? Eu coloquei lá. Tá numa... Para assistir a aula, aí tem um linkzinho. Ah, tá. Ok, obrigado. Tá lá. E essa aqui, tão logo resolvo, eu também já subo pro YouTube e deixo lá também, tá? E aí eu vou colocar a sugestão de avaliação do curso e a ficha de inscrição do colóquio lá que eu falei para vocês. Joinha? Joinha. Beleza, gente? Então, vou terminar a gravação. Agradeço aí a todos e a todas a presença, as discussões e